Muito boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro da comunidade online Chama na Publi. Muito provavelmente você está assistindo esse encontro na versão gravada dele e hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Fernanda. A Fernanda é estrategista, trabalho com ela há alguns anos e agora eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho sobre a empresa dela, o trampo dela e também contar rapidamente como a gente se conheceu. Fernanda, o palco é seu, fica à vontade, está em casa. Pô, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E, né, tô aqui com o Aldini. Vou começar por como eu conheci o Aldini, depois falo ali um pouco da Matrix e um pouco da minha trajetória. Eu tive a sorte de encontrar o Aldini na mentoria do Ninho Narrativo, mas a nossa relação de trabalho começou através do BHO. Não sei se vocês conhecem, mas o Aldini jogou ali que ele estava precisando de alguém para atuar com o tráfego dele. Eu falei, cara, a gente está ali na mentoria sempre e não conversou nunca trocou essa ideia de trabalho. Conversamos aí e já estamos aí há mais quase um ano, né, de parceria profissional mesmo. E nesse período construímos aí a imersão presencial. Alguns que estão aqui é, no ao vivo estavam ali, tiveram a oportunidade de a gente conversar um pouco, trocar um pouco ideia. E hoje eu atuo principalmente com estratégia na Metrics, a minha agência, que é focada em estratégia e tráfego pago, onde ali eu atuo principalmente com infoprodutores e também com e-commerces, ajudando ali tanto a estruturação dos funis de produto, quanto ali a lançamento de infoprodutos e outras entregas. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial. Para o pessoal que estava na imersão, a gente falou bastante sobre esse avanço da inteligência artificial. Ali depois no grupo da comunidade também teve essa necessidade. E eu quero trazer para vocês uma forma de criar um clone de vocês para facilitar o processo ali da criação de conteúdo de vocês e também otimizar alguns processos ali no dia a dia de vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para minha apresentação. Se vocês puderem só me dar um ok quando vocês já estiverem vendo, que aí eu Carregou, já... Fê. Beleza. Show. Então, aqui, hoje a gente vai falar basicamente a como criar um clone digital de vocês no cloud. E por que que eu escolhi o cloud em detrimento de todas as outras inteligências artificiais que a gente tem aí no mercado? Porque ele tem essa nuance de estar trabalhando mais facilidade ali, aptidão, para entender nuances ali da linguagem humana. Então, ele tem um diferencial em comparação com o ChatGPT, com uma facilidade maior de entender roteiro, produção de conteúdo e entrar nessas nuances que as demais inteligências fazem também, mas tem uma dificuldade maior de aprendizado. E aqui eu vou trazer para vocês dois parâmetros, tá? O parâmetro para quem está começando ali com inteligência artificial e para quem já investe ali nas versões pagas. Então, tudo que a gente vai abordar aqui serve para os dois cenários. Antes de seguir, eu só queria entender com vocês. Quem aí já conhece o Cloud, já usou ou só usa outra inteligência artificial? Queria ouvir aí de vocês, ou deixar no chat, acho que fica mais fácil. Se vocês já usaram o Cloud ou usam alguma outra Eu inteligência, comecei a usar semana passada o Cloud. beleza, Muito bom. Esse legal. Perfeito. Para aqueles que nunca utilizaram, basicamente, ele é um chat GPT otimizado, principalmente para vocês que são criadores de conteúdo. Acho que é a melhor forma de explicar ele em poucas palavras. Tendo dito isso, quais vão ser as principais vantagens de vocês terem esse clone digital para vocês? Primeiro, escala na produção. A gente entende que hoje o mercado, as redes sociais, elas vão pedir cada vez mais conteúdo com mais quantidade e qualidade, e isso nem sempre acompanha a rotina aqui, né? Todos têm outras demandas que a gente precisa executar também,
E com isso, você vai conseguir facilitar o teu processo de produção, uma vez que você pode carregar tudo aquilo que você já tem de conteúdo validado, que já foi interessante para você, e a partir disso trazer novas ideias sem perder a tua essência dentro do conteúdo. Manter, né, essa consistência, ainda que você vá utilizar outras redes, né? Falando ali, produzir para o TikTok, mas agora eu quero começar um blog. Exemplo do Aldini, a gente levou parte do conteúdo dele agora para uma newsletter, e isso, com a ajuda do Cloud, foi uma transição muito mais fácil ali para só adaptar o conteúdo ao invés de ter que refazer do zero. Superação dos bloqueios ali. Quem não teve um dia que sentou para produzir e não saía nada, não... parece que assim, hoje não sei o que está acontecendo, o estresse muitas das vezes atrapalha bastante a criatividade. Então, poder ter alguém ali para compartilhar e gerar ideias dentro da tua área de atuação já facilita muito. E o principal de todos, que acho que aqui o mais relevante, economia de tempo. Pô, imagina um cenário onde aquela produção de conteúdo que você sentou ali 4 horas para sair um conteúdo, em 4 horas você conseguir fazer 3, 4, 5, 6. Isso vai depender muito de quão otimizado ali o teu clone estiver. E pensando um pouco nas aplicações do dia a dia, o que a gente pode observar aqui que esse clone vai ajudar? Ao invés de gerar um conteúdo completamente do zero, com a ajuda desse teu clone, o que você vai poder fazer? Pô, recebi ali um briefing de uma publi. Já tenho ali toda a minha estruturação, né? No caso, o ninho narrativo. Se algum de vocês ainda não fez, é bom vocês correrem, responde ali para o Aldine bonitinho para vocês terem esse material, porque ele facilita muito, ele vai cortar muito esse tempo de produção de vocês. Imagina vocês poderem bater o briefing já com o teu ninho narrativo pronto e ter um rascunho de ideia para poder fazer aquela publi e não ter que partir do zero. Já vai ganhar bastante tempo ali para vocês. Além disso, reforço ali a adaptação entre plataformas. Então, transformar ali um conteúdo para outra rede em questão de minutos. Aqui, esse ponto de respostas personalizadas, ele serve mais ali quando você já tem um cenário de um produto. Por exemplo, nós trabalhamos uma campanha recente do Aldini, um ManyChat, onde a pessoa poderia ali já passar por um processo de conversa ali dentro da DM do Aldini, sem precisar ali que ele estivesse respondendo todo mundo. Então, esse passo a passo, mantendo o tom da mensagem, da comunicação dele, pode ser feito ali tranquilamente com a ajuda dessa IA. E sempre ali trazer mais ideias, porque novas ideias nunca é demais. Lembrando que esse clone, ele vai te ajudar a potencializar o que você já tem de melhor. Ele não vai criar nada do zero. Então, toda a documentação aqui é um processo muito importante. Ô, Fê, deixa eu só Pode fazer uma falar? observação. Se você puder voltar lá no slide anterior, Posso, é, posso. dividindo aqui com o pessoal, especificamente no trabalho que a gente fez muito, e mesmo nas coisas que eu fiz solo também, eu senti muito, um desempenho muito bom nesse tópico de geração de rascunho e brainstorm de ideias, assim. Ele potencializa a quantidade de mensagens que você consegue avaliar por vez, e ainda mais tendo já esse histórico que a Fernanda trouxe, né? Quando de fato você tem um clone seu que parte do que você acredita, teu ninho narrativo, suas verdades, seu jeito de pensar já está lá dentro, gerar rascunho e validar a ideia, fazer brainstormar, foi maravilhoso, assim, foi uma das coisas que eu mais curti. Vai lá, Fê. Show de bola. E, pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida ao longo, pode levantar a mão aí e já trazer as dúvidas e a gente vai trabalhando em conjunto, tá? E aí, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente trabalhar um fundamento do prompt. Tá, Fernanda? O que é um prompt? É a pergunta que você vai fazer para você obter a resposta. E aqui, não, isso não é único e exclusivo do cloud, mas qualquer inteligência artificial que você for usar, quanto melhor a tua pergunta, melhor vai ser a tua resposta.
Quanto mais clareza você trazer ali para a IA, melhor ela vai conseguir trazer o que você está buscando de fato. E eu elenquei aqui 4 pontos principais que vocês, gravando esses 4 pontos, vocês sempre vão ter respostas melhores que a maioria das pessoas que estão ali utilizando a inteligência artificial. Ser específico e detalhista vai facilitar para a inteligência ir diretamente aonde você quer, sem rodeios, sem aquelas respostas. Para quem já usou GPT, acontece bastante, dele se perder e começar a responder uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. Muitas das vezes o problema nasceu na falta de especificidade no que você trouxe ali para ele. Então, quanto mais informações relevantes, melhores os resultados, tá? Ele não sabe, não é uma pessoa, então ele não vai conseguir entender dualidades, ele não lê as entrelinhas, então clareza aqui é muito importante. Segundo ponto, a estrutura das solicitações. Então, se você tem informações que precisam ali vir de forma destacada, deixa isso claro, deixa isso destacado. Se você precisa separar as informações em blocos, em listas, informa isso para ele. Senão, ele vai responder no nível geral ali que ele está setado. Opa. A terceira, defina o formato desejado. Então, poxa, se eu estou querendo redigir um e-mail e eu já tenho um formato que eu uso para e-mail, explica para ele qual é esse formato. Se eu vou fazer um carrossel, explica para ele quanto que você quer, quantas palavras ele pode utilizar em cada lâmina, se ele pode ali fazer uma CTA já direto, se você tem uma CTA padrão, isso tudo vai ajudar a ter uma entrega mais clara e completa e diminuir o número ali de refações ou ajustes até ele ficar do jeitinho que você quer. E o quarto tópico, estabeleça o tom e estilo. Aqui é o momento onde você vai deixar claro para ele o tipo de conteúdo que você está querendo trazer e dar ali o teu tom, o teu tempero naquilo que você está querendo trazer. Esse ponto específico foi o que fez com que, uma das últimas reuniões que eu fiz com o Aldini, eu fui mostrar para ele uma das análises que eu tinha feito usando o clone do Aldini, e parecia que tinha sido o próprio Aldini que tinha escrito o relatório para ele. Então, até depois ali, a experiência final acaba sendo bem, bem interessante. Entendemos ali os 4 pilares importantes, mas a gente precisa dar contexto. Sem o contexto, o Claude ou qualquer outra inteligência artificial, ele vai entender melhor o teu pedido quando você deixar claro para ele. Tá, quem é que está falando em primeiro lugar? Acho que travou aqui. Aí. Quem está falando? Então, quem que é você? Né? O que que você faz? Para quem que você vai fazer isso? Quanto mais detalhes sobre você, sobre a sua história, trajetória, formação, mais clareza ele vai ter na hora de montar ali a resposta. Beleza, já sabemos quem é você. Para quem que você vai falar? Então, essa atualização e isso aqui, esse ponto, não é um documento que você vai fazer uma vez. O ideal é que ele tenha uma atualização contínua sempre que você tiver novos dados sobre a tua persona ou sobre os produtos que você está oferecendo, é muito relevante voltar e fornecer essas informações para a inteligência para que ela possa se atualizar junto contigo. Assim como a gente vai mudando e crescendo, ela precisa crescer em conjunto. Qual que é o propósito desse conteúdo? Então, ele precisa entender que vai ter horas que você vai fazer um conteúdo pelo conteúdo, vai ter hora que você vai querer vender algum produto ali ou serviço, dependendo da área de atuação de qualquer um. E também quando você vai estar fazendo um conteúdo que você está querendo chamar a atenção de uma determinada marca, então você vai mudar ali alguns detalhes para isso. E esse último ponto é o mais interessante para que ele seja otimizado com facilidade. E até, acho que foi o Brian que comentou ali no grupo da comunidade, que fez alguns testes ali de jogar alguns materiais que já foram validados para ele e ajudou na otimização. Isso é show de bola, e quanto mais você fizer isso, vai melhorar ali o processo no dia a dia.
a parte dos exemplos. Se tudo ali você deixar de fora, mas se você tiver um bom exemplo de conteúdo, você ainda vai conseguir salvar ali o teu prompt. A gente já está quase finalizando a parte inicial de compreensão para depois ir ali para a parte prática de como executar isso. Antes disso, a gente ainda precisa fazer uma análise de como você se comunica. E aí, trouxe 4 pontos para elencar, para trazer clareza em relação a isso. Ali atrás, a gente tinha falado sobre trazer conteúdos que performaram bem. Mas é interessante, na documentação do teu clone, trazer também conteúdos que dão clareza para a inteligência artificial de quem você é e como você fala com a tua audiência. Porque uma coisa é quando você estruturou ali a tua fala em relação a quem você é. Quando você mostra para ela, na prática, como você se apresentou, ela vai pegar as nuances que, porventura, você esqueceu de colocar ali no documento principal e vai acrescentar isso no teu conteúdo. Padrões ali, todo mundo tem as frases ali, vícios de linguagem que a gente utiliza no dia a dia, muitas das vezes até sem perceber. E isso é o que vai dar o toque ali especial. E nesse ponto específico, existem 2 formas de fazer. Se você ainda é um usuário que está testando ali o cloud e não for utilizar uma versão paga, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que documentar ali e trazer esse material. Agora, se você utilizar a versão paga, a gente pode trabalhar num caminho muito mais fácil, que é toda a documentação que você já tiver de reunião, outros materiais mais extensos, artigos que você qualquer documento grande que tenha ali a tua fala, você pode subir dentro dessa documentação. E aí, com muita facilidade, você consegue extrair um documento pronto, já com esses padrões seus linguísticos. Facilita muito o processo. E a gente aplicou isso também no projeto do Aldini. Pode falar. Ô, Fê, eu fiquei te ouvindo aqui, eu fiquei pensando que talvez fosse interessante para eles montar um doc com amostragens de cópia de texto, de legenda de post mesmo, né? Porque Perfeito. acho que pode ser um jeito interessante da inteligência entender como eles falam de forma sintética e até Isso. mesmo para depois pedir uma legenda, né? Exato, exato. Esse é um caminho, e também, se você tiver ali, no caso do Brian, já tem alguns conteúdos em vídeo. Se você tiver a possibilidade, e depois eu trago para vocês uma IA que faz isso, extrai o áudio de algum vídeo ali bem interessante, ou se não, galera, vocês vão fazer isso uma única vez. Sabe os áudios do Ninho Narrativo que vocês gravaram para o Audine? Pega esses áudios, transcreve eles, e aí eu vou passar depois a IA para vocês que transcreve isso, e joga para dentro da IA também. Vai facilitar muito o processo. Como eu faço hoje, inclusive no projeto do Aldini. Nossas reuniões, elas são gravadas, com esse objetivo. Porque muitas das trocas que a gente faz ali dentro facilitam para o Aldini trazer essa linguagem dele. Pô, em 5 minutos eu copio a transcrição, jogo ali dentro e a gente consegue atualizar o material que eu até vou mostrar aqui para vocês mais para frente. Analisar aqui a estrutura também é importante, porque, pô, se você já sabe bonitinho quais são os seus formatos de conteúdo, além de fazer esse processo de subir essa informação, o que você pode fazer? Já subir como você organiza esses formatos. Porque muitas das vezes um formato específico passa por um processo criativo diferente dos demais. Você trazendo esse racional, ele vai te devolver uma entrega já dentro ali do que você está esperando. E trazer aqui o que ele também precisa levar como seus valores ali fundamentais e o que ele precisa evitar. Assim, você não vai ter aqueles problemas de, pô, ele trouxe um negócio, mas você nunca, jamais falaria isso por alguma crença ou algum outro ponto importante para ti. Aqui é só um resumão de tudo isso que a gente está falando, porque essa persona digital que você vai criar, ela vai além do texto. Ela precisa entender a tua personalidade. Ela precisa levar as características que tornam você único e é o que justamente conecta você com a tua audiência. Então,
lembrar, o que que te diferencia dos demais criadores? Qual que é o teu tom ali? Se você fala mais animado, se tem uma fala mais formal, qual que é o teu olhar em relação a isso? Como você aborda o teu nicho? Porque um nicho específico tem várias formas de você olhar e abordar as temáticas que tem dentro dele. Qual que é o teu conhecimento específico para que ele possa usar dele ali para trazer melhores exemplos e, de novo, reforçar essa questão dos seus princípios inegociáveis e o que ele deixa de lado, ou aqui você não entra para não ter prejuízo ali na comunicação. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Tá claro? Bom, nenhuma. Vou entender que tá claro até aqui. Aqui agora a gente vai para estruturar o prompt de fato. Então, beleza. Fizemos todo esse apanhado só para entender como a gente vai chegar para fazer a primeira pergunta. Então, aqui, sempre, isso aqui, quando vocês quiserem deixar a resposta de vocês mais completa. Ai, Fernanda, posso fazer sem algum desses elementos? Pode, mas lembrem-se que vocês vão deixar de ter a resposta mais completa possível. Então, é interessante vocês montarem esse documento completo, porque vocês vão ter ali a estrutura, vocês só vão mudar o pedido no pós ali, qual que é a demanda que vocês querem de fato. Então, a gente vai identificar a persona, então vai dizer ali qual nicho que você está atuando, o que que você vai fazer, o estilo da tua comunicação, colocar ali os detalhes do teu conhecimento, do que você está querendo abordar. Opa, com certeza. Ô, Dan, a gente vai chegar nessa parte do prompt logo aqui na sequência. Eu estou mostrando a estrutura para vocês, mas eu vou mostrar um exemplo aplicado aqui já no próximo slide. E é o que o Eugênio falou, dá trabalho. Mas fazer a pergunta aqui é assim, o fundamental para uma boa resposta. Deu os exemplos e referências e as diretrizes adicionais, elas vão entrar eu vou fazer um roteiro de vídeo. Então, assim, poxa, tem gente que gosta de um roteiro de vídeo, só o roteiro completão. Tem gente que gosta de um roteiro com as marcações ali de pontos-chave. Tem gente que não precisa do roteiro completo. A pessoa só precisa entender qual é o tema central e os bullet points e ela segue. Então, aqui você consegue trazer essa clareza para ele entender o nível de detalhamento que você quer de informações. Aqui, eu resumi tudo que eu falei até agora num roteirinho para que você copie daqui e vocês vão receber essa apresentação no final e só preencham as informações, as lacunas aqui que estão faltando para conseguir aplicar no dia a dia de vocês. Essa versão aqui é uma versão simplificada. Dá para a gente aprofundar ainda mais nisso? Dá, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Eu peguei um exemplo que o próprio joguei aqui, pedi um exemplo no Cloud mesmo e ele trouxe. E eu queria mostrar para vocês a aplicação do prompt para vocês entenderem a entrega que ele traz. Então, trouxe aqui um exemplo de um especialista em produtividade e tecnologia. E aí, identificando a persona. Coloquei, você é um assistente que escreve como Marcos Tech, aqui eu trouxe um nome fictício, um especialista em produtividade digital e tecnologia para profissionais. Daria para detalhar aqui mais? Daria. Daria para já colocar alguns detalhes ali de experiência, de dados de resultado, mas aqui, como era um exemplo, eu simplifiquei a informação só para vocês entenderem o racional da coisa. O estilo da comunicação, direto, analítico, mas acessível, usa analogias para explicar conceitos técnicos. Só vou explicar um pouco de colocar essa informação aqui, é que aqui ele já vai começar a trazer ideias diferentes para vocês. Porque se você tirar, só deixar aqui o tom direto, analítico, mais acessível, ele vai dar um texto ali mais pesado, sem citar nada do dia a dia, ele olhando para produtividade e tecnologia, a gente está falando de uma pessoa que muitas das vezes vai estar procrastinando para fazer alguma atividade. Sem esse recurso das analogias, o texto às vezes pode ficar chato para essa pessoa na hora que ela vai consumir o conteúdo. O formato, ele sempre começa com um insight ou estatística surpreendente,
apresenta o problema, explica a solução de forma estruturada. Aqui, no vocabulário, ele usa algumas palavras, né, já dentro do nicho e sempre relaciona as soluções tecnológicas a ganhos tangíveis de tempo e usa uma frase específica, isso significa que, e aí ele sempre troca ali para o que for abordar no conteúdo. Dentro dos conhecimentos e perspectivas, a gente tem. Deixa eu. Ele trabalha com apps de produtividade, sistema de organização digital, automação de tarefas e minimalismo do digital, para tentar tirar um pouco ali a pessoa das redes sempre que possível, para facilitar a jornada dela. Foca em soluções baseadas em evidências e que foram testadas pessoalmente. Acredita que a tecnologia deve servir ao usuário, não ao contrário. Valoriza o tempo de qualidade offline. Tá vendo que é uma pergunta, é algo bem completo aqui, mas é só para trazer clareza para a inteligência antes de trazer ali um resultado. E trouxe aqui um conteúdo de referência para que ela pudesse se basear. Feito isso, eu fui pedir de fato uma tarefa. Então, depois de criar todo aquele racional, que eu fui pedir, escreva um post sobre como organizar a caixa de entrada de e-mail. Se eu tivesse só escrito lá, escreva um post, ele ia escrever? Ia. Mas ele ia me dar a coisa mais genérica que ele tivesse ali no primeiro momento. Então, qual foi o resultado agora que ele trouxe? A pessoa média gasta 28% do dia útil gerenciando e-mails. Isso equivale a mais de 11 horas semanais apenas processando mensagens. Aqui a gente já pega ali que ele trouxe a referência que a gente pediu dentro do prompt. O e-mail foi projetado como uma ferramenta de comunicação, mas se transformou o maior ladrão de produtividade do ambiente corporativo. O problema não é o volume de e-mails, mas a ausência de um sistema para processá-los. E aqui está o meu método, o ZIP, que ele sempre vai trazer uma resposta através de um método para que a pessoa trabalhe ali o conteúdo. Então, aqui, ele trouxe aqui a explicação da metodologia e depois ele trouxe ali que, a gente pediu, uma dica rápida para implementar, para desativar todas as notificações do e-mail e essa mudança leva 5 minutos e pode aumentar a capacidade de concentração profunda em até 37%. Então, você vê aqui que claramente você consegue identificar os pontos do que a gente pediu lá na hora de criar o prompt, aqui na execução. Pensa que quanto mais detalhes vocês derem da validação com a audiência de vocês, mais rico isso aqui vai ficar. Só deixa eu ver aqui a mensagem da Moni. Olha, usar ele, eu usava muito o GPT antes de conhecer o Claude. Depois de uma semana testando, eu abandonei 100%, para não dizer que eu abandonei 100% agora, recente, na última semana, eu voltei a usar ele, mas por conta das imagens, e eu estou fazendo alguns testes lá, mas é só para as imagens. Tudo que é voltado a texto ainda continua aqui. Beleza? Fala aí, Eugênio. Tá mudo. Eu dei uma pirada aqui. Naquela tela onde você já deixou tudo mastigadinho para a gente só substituir as lacunas pelo nosso nicho, eu fiquei Uhum. pensando, você disse que depois você vai contar para a gente como faz para extrair o áudio dos vídeos, né? Vai falar um pouquinho de Isso. TurboScribe. Eu fiquei pensando, ainda naquela ideia de ter um banco de legendas, talvez ter um banco de áudios dos conteúdos deles, montar um Sim. banco com isso e aí pegar aquela sua tela onde ele tem que identificar todas aquelas etapas, pedir E para extrair ele dali. ele fazer o trabalho sujo de ir lá olhar tudo que está naquela transcrição e já montar isso, né? Rolaria super de Exato. boa, né? Mas é exatamente isso. Ó, Demais. vou trazer um parênteses aqui. Quando eu estava montando aqui a aula para vocês, o que eu fiz? Eu fui testar aqui para ver se o conteúdo estava redondo, e aí eu já gravei eu só falando. Então, o que eu posso fazer agora? Pegar o áudio dessa aula e ir otimizando ela, utilizando o áudio como base. Então, assim,
Se vocês tiverem a possibilidade, no momento de gravar ali o conteúdo de vocês, deixar um gravadorzinho, né? Se vocês usam o roteiro no computador, o que vocês já podem fazer? Deixar gravando ali no computador mesmo, enquanto vocês estão gravando, e aí vocês já vão ter esse material pronto no final ali da captação do conteúdo de vocês. É um caminho para que vocês não precisem depois só voltar e extrair, e ali do áudio direto do computador para o Subscribe é muito mais fácil de trazer. Mas é uma ótima ideia mesmo, Aldinho. Bom, eu não vou falar para vocês executarem nesse exato momento, porque como a gente vai falar de muitas outras coisas agora aqui na sequência, mas eu quero que vocês façam depois aqui da aula esse exercício prático, de pegar tudo isso, voltar, testar e validar se esse prompt realmente fez diferença na entrega de vocês. Por quê? Só na hora que vocês testarem, vocês vão entender o que está faltando de informação para colocar. Eu estou ali no grupo da comunidade. Se vocês precisarem de ajuda, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Fábio. Que bom que a cabeça está explodindo. Significa que já tem caminho para aplicação do que eu estou trazendo aqui para vocês. E qual que é o segredo de você ter um ótimo prompt? Esse último ponto aqui. Refinar e ajustar. Mone, não é caro, é os mesmos US$ 20 do GPT pago. Mas aí, qual que é a conta que eu faço aqui? Dá mais ou menos 110 isso. Pô, se ele for me poupar tempo, e meu tempo vale muito, ele vai se pagar muito rápido. Hoje, se eu precisar fazer alguma análise ali de algum cliente com muita agilidade, como eu já tenho os projetos de todos os clientes, é uma coisa muito rápida. Isso me poupa tempo para ir mais para as decisões estratégicas do que ficar ali olhando coisas ali mais maçantes. Então, nesse ponto, eu fiz essa troca. Eu saí do GPT e vim para o cloud porque fez mais sentido. Acho que o Danilo estava já com a mão levantada. Pode falar. Boa noite. Acho que cabe nesse momento fazer duas perguntas aqui que eu tô segurando desde a semana. Bora lá. Recentemente descobri que que as integradoras de IA, não conhecia, tipo, acho que Chatbot é uma delas. Uhum. Faz sentido, diante disso, de considerar, por exemplo, porque eu estou entendendo a Cláudia ela é boa para construção de conteúdo. Isso. No meu caso aqui, a gente usa muito os aplicativos do Google em geral. Então, penso eu que faria mais sentido, considerando o uso da empresa, usar mais Gemini do que qualquer outra coisa. Eu conseguia ter esse bate-bola entre Gemini aprendendo com Cloud e Cloud aprendendo com Gemini através de uma integradora. É algo que faz sentido de fazer ou não? Essa é uma pergunta. Deixa eu pegar aqui outra que eu escrevi bonitinho. E aí te perguntando no grupo na semana, realmente, sobre se Cloud rola uma integração legal com o Notion. Eu vi que o ChatGPT ele integra bem pra caramba com o Notion. Eu consigo fazer isso também? Se sim, se não, se isso seria possível com o chatbot? Não sei. Ficou claro a pergunta? Ficou. Tá. Vou na primeira. Em relação a trocar essas informações entre uma inteligência e a outra, vai depender muito de qualquer aplicação prática disso. Tá, você vai jogar de uma para outra para fazer o que especificamente? Porque se você estiver olhando para a questão ali da construção, de um chatbot, o chatbot nada mais é que um conjunto de textos que segue uma hierarquia. Você vai conseguir fazer isso já direto dentro do cloud. Você consegue extrair todas as informações que estão ali no teu ecossistema já e trazer para ele sem essa necessidade de trocar. Se você Tá. tiver ali um exemplo mais prático do porquê que você precisaria trocar de Eu uma para outra, me liguei no meu equívoco aqui agora, deixa eu ver. Basicamente, eu já entendi que para construir as coisas de conteúdo tem que usar cloud. Beleza.
Eu não sei se cloud seria uma boa IA, ou seria a melhor IA para as coisas do dia a dia, para as questões operacionais aqui da empresa. Por exemplo, Entendi. não sei. Eu queria saber se tem algum jeito de fazer uma troca entre elas. Já me liguei que o chatbot não é a ferramenta, viajei aqui, mas que eu conseguia fazer com que uma aprendesse com a outra no meu uso do dia a dia, para que elas pudessem aprender cada vez mais e mais com como que eu funciono, entende? Entendo, entendo. Para entender esse meu clone nessas várias frentes. Nesse Acho caso, que essa é a pergunta. não, agora eu consegui entender. Nesse caso, não seria juntar o cloud com o Gemini. Seria você olhar muito mais para um cenário que até eu estou trabalhando no desenvolvimento disso, que é você ter ali um agente de IA. Aí já é um outro cenário. Porque aí sim você vai conseguir construir esses processos que você está mencionando e alimentar ali toda uma base de dados e puxar essas integrações que você está precisando. Então, não seria uma integração do Gemini mais o cloud, e sim uma ferramenta do tipo N8N com o cloud, e aí sim você vai construir. Ah, pode ter um agente de agendamento. Então, ele vai entrar em contato ali e ele vai conseguir puxar do teu histórico de conversas para dar uma resposta mais personalizada ali para um lead que está entrando para você. Eu acho que agora eu consegui entender o que você está buscando, né? Boa. Obrigado, beleza. Então, qual é a agente de IA, é isso. Isso, mas aí depois eu te passo, né, o que seria esse Tá. N8N bonitinho para você Show. entender ó, a base. Valeu, obrigado, E a chefe. segunda Obrigado. pergunta, desculpa, mas se puder repetir. Deixa eu botar aqui que eu escrevi para não me confundir. Tá, Aham. lembrei. Da questão da integração com o Notion. Tipo, eu consigo usar o Cloud para integrar com o Notion. Eu sei que o GPT, o ChatGPT eu consigo e rola super bem, mas eu consigo usar outras IAs integradas com o Notion. Você sabe se rola, se não rola, quais que sim, quais que Olha, não. quando você tinha mandado a mensagem ali, eu fui dar uma pesquisada e ainda ela estava, né, nesse esquema mais de webhook, não era uma integração nativa. Então, assim, hoje o Notion está priorizando o GPT e com o GPT você tem uma entrega mais completa. Mas entendo eu que com o avanço e quanto mais as pessoas utilizarem, em breve deve ter o mesmo acesso para as duas. Nesse primeiro momento não tem. Tá bom, obrigado, chefe. Valeu. Imagina. Tá no mudo, Eugênio. Para variar, né? Fiquei pirando aqui, será que nesse caso do Danilo não valeria a pena usar o GPT gratuito só para fazer a integração com o Notion e pegar a versão paga do Cloud para o resto? Porque eu acredito, inclusive, que essa parte mais administrativa ele dá conta, sim. E uma outra coisa que eu ouvindo o Danilo aqui, que eu fiquei um pouco com a sensação, ele está super visionário, né? Ele já está, de fato, pensando numa aplicação massiva em todos os processos do CNPJ dele. Mas Uhum. acho que num primeiro momento, pensando como um teste mesmo, um mínimo produto viável, todos esses desejos aí que você tem, você consegue ir testando numa versão paga do cloud para poder ir sentindo o sabor de como a IA pode te ajudar, né? E aí, voltando um pouco lá na questão do preço, né? E aí vou retomar uma coisa que a gente falou muito no ao vivo, no presencial, a diferença entre preço e valor, né? Porque quando você tem o cloud, você tem uma equipe. Assim, se você souber usar com maestria esses R$ 110, você tem uma equipe. Você pode ter um estagiário, você pode ter um redator só para responder e-mail. Eu tenho um só para escrever, um que pega os meus encontros antigos de mentoria. Eu fiz exatamente isso que a Fernanda vai trazer para vocês, transcrevi tudo e para vocês terem uma ideia, já foram mais de 15 encontros da mentoria, enfim, com 3 encontros eu consegui extrair 12 newsletters, só de 3 encontros. Então, a forma como isso otimiza, e o que é mais legal de você usar uma transcrição sua, né? E aí eu fico pensando em vocês extraírem o áudio de todos os conteúdos de vocês e montar um bancão de áudio para poder imputar lá, colocar na inteligência artificial, essa qualidade de refinamento mesmo, né? Você imagina, é um conteúdo que é original de vocês. Então, quando eu leio a minha newsletter hoje, a sensação que você tem é que de fato ela foi escrita por mim.
Mas é que, de fato, eu tive aquele encontro com a mentoria, a gente discutiu tudo, com os mentorados, a gente discutiu tudo aquilo. Então, traz muita autenticidade, porque às vezes a gente fica com um pouco de medo de ter esse monte de agentes, enfim, e robozinhos trabalhando para a gente e perder a autenticidade, né? Mas desde que vocês consigam colocar as informações da forma que a Fernanda está trazendo aqui, é maravilhoso. Vai lá, Brian, é sua. Tenho uma dúvida sobre o plano pago do Cloud, aproveitar que vocês estão aqui, utilizam para responder. Na primeira vez que eu usei, eu estava bem cético, na verdade, mas o Odin indicou, eu fui lá testar. Eu queria só a ideia de um vídeo, e eu saí com todo uma linha editorial perfeita, e eu senti a mesma coisa que o Odin sentiu. Parecia eu, e de fato era, de alguma forma, com as minhas palavras, as expressões, enfim. E aí eu comecei a metralhar o Cloud com um monte de coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí chegou o limitador de mensagem. Nossa, mas o que eu brochei naquela hora não está escrito. Porque eu falei, não acredito, eu não estava acostumado, sei lá, nunca tinha Aham. chegado com isso no GPT e nem no Gemini. E aí eu falei, eu preciso assinar o plano pago. E essa foi uma sensação que eu senti. Depois que eu comecei a utilizar, vamos lá, eu estava de uma pessoa extremamente cética para uma hora depois eu preciso assinar. Esse foi o valor que eu enxerguei. E eu vi que também tem um limitador de mensagens. E aí eu vi lá mais ou menos eles explicando que não é tão, é muito mais mensagem do que o plano gratuito. De fato é, acho que o Aldino também assina, você sente uma limitação do tipo assim, putz, não valeu a pena. Essa é a minha única dúvida em relação ao cloud, se vale a pena ou não. Pô, show de bola, e que bom que você trouxe isso, e pode ver que já era a próxima tela para entrar nesse tópico. E o que que acontece? Ele acaba muitas das vezes limitando, porque com certeza você ficou animado ali, você ficou dentro de um chat jogando um monte de coisa e ele começou a seguir, porque o Cloud, ele estimula, quanto mais você estimula o pensamento dele, mais respostas completas ele vai te dar. Quanto mais respostas completas ele te dá, mais rápido você vai esgotar aquela mensagem, aquele limite gratuito que você tem. No pago, eu já atingi o limite várias vezes. Até eu entender o quê? Se você não. E aí eu vou resgatar o que a gente falou lá no começo. Se você não separa tarefas complexas em passos, você vai atingir o limite rápido. Que nem o lugar onde você fizer a tua linha editorial não é onde você vai escrever o conteúdo. Porque se você fizer as duas coisas no mesmo lugar, você vai atingir o limite. Foi isso que aconteceu, não foi? Tu fez a linha editorial e depois você foi fazendo um conteúdo depois do outro, como se não houvesse amanhã. É isso. Você vai ter. E é por isso que o projeto ele é tão importante. Porque quando você coloca todo esse racional lá dentro, ele já vai entender o que que é a tua linha editorial. E aí, quando você pedir um conteúdo, entende que você está pedindo para ele, consulta o que você já sabe de mim e me traga um conteúdo. Quando você não tem isso, você está falando, ó, eu tô te falando esse monte de coisa e você já me respondeu esse monte de coisa e me dá mais um. Então ele vai trazer. Só voltando ali, que acho que o Dante tinha trazido alguma coisa aqui no chat. Para extrair os áudios, tem o Tubscribe, que você consegue pegar o áudio ali e ele transcreve de forma mais fácil. E essa parte do limitador, Moni, ele tem esse limite. Mas, uma vez que você tiver os projetos estruturados, vai diminuir muito a frequência disso. Lógico, que se você pegar um dia ali que você tiver, te deu ali uns 5 minutos de. TurboScribe. Eu já abro ele aqui para mostrar para vocês e incluo depois o link aqui na apresentação. Isso, esse que o Aldini mandou. Ele diminui muito de acontecer. Para vocês entenderem, num projeto de e-commerce que eu trabalho, eu pedi para ele criar um modelo de dashboard e todo dia eu fiquei ali atualizando até eu achar que ele ficou bonito o suficiente. Cara, ele estava basicamente fazendo um código, criando uma página e ainda assim eu não atingi o limite. Por quê? Porque eu já tinha toda a informação estruturada. Esse é o ponto importante. Então, fica tranquilo, você não vai ter essa sensação de que, pô,
paguei e estou sendo enganado, pelo contrário. Desde que você respeite tudo isso que a gente falou até aqui, tudo que a gente conversou, você vai entender que, na verdade, é ainda melhor e você tem acesso a deixar as suas informações cada vez mais organizadas. Então, vai facilitar o processo. E aí, se alguém tem mais alguma dúvida, podemos seguir. Ô Fê, só queria complementar aí essa questão do Brian que atingiu o limite. Eu vi que a Mônica também ficou meio preocupada com isso. Como eu coloquei aí no chat, eu só atingi o limite uma vez, enfim, praticamente nunca aconteceu. E uma outra coisa que é importante, que é exatamente isso que a Fernanda disse, você não ficar martelando num único chat, né? Por exemplo, eu tenho lá dentro um projeto que se chama Chama na Publi. E aí, dentro desse projeto, eu tenho vários chats abertos. E aí, dependendo do que, né? Um chat é para falar sobre roteiro, o outro é para falar sobre o produto novo, chama na publi que eu vou lançar, e o outro é para falar sobre uma outra questão, para criar conteúdo. E aí, conforme eu vou tendo cada uma dessas necessidades, eu retomo um chat antigo, porque ele tem acesso ao todo o histórico do chat. Os chats não se conversam. Então, o chat que eu uso para fazer roteiro, ele não conversa com o chat que eu uso para fazer criativo. Posso baixar o conteúdo, sintetizar e subir lá no projeto? Posso, que daí vai ficar no cérebro desse projeto, né? Mas fora isso, é só ir acessando o chat a chat que vai super de boa. Fala aí, Dan. Curiosidadezinha básica. Aquele Reels que você postou, acho que foi ontem ou anteontem, ele foi feito no Cloud, por acaso? Do Sou Playboy Demais? Teu. Que aí tu O fala assim, meu, sou... não, não foi, não foi. Aquele ali foi rasgado na emoção. Não, não foi. Aquele Ah, não tá. teve roteiro. Foi um rolê que eu estava processando há algum tempo, na real, desde o carnaval, e ontem fez exatamente 30 dias que eu vivi uma situação muito extrema dessa coisa do não lugar, sabe? De ser rejeitado Uhum. por dois lados, e aí ontem eu decidi falar sobre. Não, mas sem roteiro aquilo, zero roteiro. Não, porque se fosse Cláudio, eu ia falar, mano, esse Cláudio aí, eu ia falar, não, esse Cláudio aí tá melhor que Chico Buarque, velho. Mas Mas é aí que tá. a Fê vai mostrar umas coisas aí, ele faz coisas bem interessantes. Mas tem um Beleza. da imersão que ele teve um grande papel. Legal. E assim, se vocês acham que chutarem, vocês não vão acertar qual é, e ele trouxe o racional da ideia. Da hora. Beleza, obrigado. E Eu tô aqui, aí, tá? Tô fugindo a câmera, eu tô aqui. Tô prestando atenção. Boa. beleza. Eu trouxe aqui o contexto que a gente usa hoje no projeto do Aldini. E aí, aqui, isso aqui a gente só vai conseguir usar na versão paga. E aí eu vou abrir para vocês direto no GPT também. Peraí, deixa eu só trazer aqui. Hum, Peraí que meu Cloud fechou. Deixa eu abrir de novo. Esse aqui é um prompt que a gente só vai conseguir utilizar na versão paga. Ele já tem. Ô, Qual que Fê, é o. dá aquele zoom maroto aí pra nós. Não, foi mal. Valeu. Eu tenho esse leve defeito, pessoal. Eu só percebo que tá pequeno quando eu vejo as pessoas aqui, ó, aproximando. Que Melhorou? ela tem um monitor gigantesco lá na frente dela, né, Fê? Aí, Você tem um tipo, pra mim tá cinema aí grandão. dentro. Mas aqui, como que a gente extraiu esse contexto muito mais completo do que aquele prompt que eu passei para vocês de início para o Aldini? E eu vou explicar o racional para vocês e depois eu já abro aqui dentro do Cloud. No meu processo de onboarding de cliente, a gente teve uma reunião onde a gente conversou sobre tudo. O Aldini contou um pouco da história dele, todo aquele processo do ninho narrativo que vocês vão ter acesso, eu fiz com ele. Então, aquelas perguntas que vocês responderam, a única diferença é que vocês responderam em áudio, ele respondeu comigo na reunião. Tudo isso subiu para dentro do cloud. E aí, eu pedi para ele trazer, ok, ó, você agora é o Aldini. E eu preciso que você me traga um contexto de como o Aldini fala com a audiência dele. E aí, essa extração aqui de contexto já é fruto de uma otimização feita pelo próprio Cloud, beleza?
Então, aqui, ó. Você é o Aldini, um especialista em marketing de influência, que cria textos persuasivos e autênticos, voltado para nano e micro-influenciadores, em busca de crescimento e profissionalização. Seu objetivo é inspirar esse público a transformar suas carreiras, abordando de forma real e raw as dores e desafios da jornada de um influenciador. Você usa linguagem direta, informal, empática, exatamente como se estivesse tendo uma conversa cara a cara com o leitor. Seu tom é de um mentor experiente que já passou por todas as etapas dessa estrada e agora compartilha seu conhecimento sem papas na língua. Você equilibra doses de realidade, mostrando que não há fórmulas mágicas, com muito incentivo para que o influenciador assuma o protagonismo da sua carreira. Tá vendo que em relação àquele primeiro que eu mostrei para vocês, ele é muito mais a fundo, muito mais completo? Isso aqui ajuda muito. E aí a gente traz aqui o estilo que a gente vai trabalhar na escrita. Então, papo reto. Então, ele vai escrever como fala, direto ao ponto, sem florear, sem gracejo. Usa expressão do universo dos influenciadores, faz perguntas provocativas que cutucam o leitor a refletir sobre os seus objetivos e atitudes. O Aldini já é um mentor, então ele precisa mostrar claro que ele realmente entende quais são as dúvidas, os medos e os obstáculos do influenciador, incentiva e provoca o leitor a encarar os desafios de frente e fazer o trabalho necessário para evoluir. E trabalha aqui um pouco da jornada do influenciador. Aborda sem meias palavras as principais dores, prospecção, precificação, entrega de valor, posicionamento. Enfatiza que os métodos e ferramentas que ensina são um caminho para evolução contínua, sem atalhos, e traz esse choque de realidade velha e a nova mentalidade. Contrasta as crenças limitantes e apresenta uma nova visão e princípios que se aplicam na prática. Repara que aqui ele condensa tudo que o Aldini me respondeu lá em diversas perguntas. Só que eu ainda tenho o documento completo disso. E aí só vou abrir aqui, ó. Se vocês... Eu até deixei uma outra versão aqui do Cloud. Você que abrir aí o seu, Você né, tem e a tiver... transcrição total, Fê? É Tenho. isso? Tenho. Caraca! Aqui, se vocês abrirem a versão gratuita, pode ver que ele só vai apresentar as conversas e para abrir um novo bate-papo. Então, né, a grande mudança é que quando pagou, ele vai abrir essa aba de projetos aqui. Pode ver que tem outros projetos aqui. Cadê o do Audi? Clicando aqui, ó, se você olhar, o mesmo contexto que eu acabei de ler para vocês está aqui, ó. Então, dentro do Cloud, o projeto, quando a gente coloca essas instruções principais aqui, é como se fosse o cérebro dessa conversa. Então, ele entende, a partir desse momento, que ele é essa pessoa que eu disse para ele que é. Só que, qual é a vantagem que nós temos? Nós temos as nossas reuniões semanais. Então, aqui, ó, nesse material aqui, ó, pode ver que tem 702 linhas. Essa é a reunião de onboarding inteira que eu conversei com a Aldine. Precisaria ter esse material completo no caso de vocês? Não. Aqui faz sentido porque a gente vai fazer uma otimização completa. A gente está olhando para os dados de tráfego, vai olhar em criação de produto. Então, tem muita coisa que foi falado desde o começo e que é falado nas nossas reuniões que faz sentido retomar. Mas, no sentido de vocês colocar aqui o ninho narrativo de vocês, mais esse contexto principal, já vai ajudar demais. E aí, Brian, é onde vai entrar o que vai evitar com que você atinja de novo o limite. O que você vai fazer? Pô, você já fez a tua linha editorial completa. O que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui, vai clicar no mais, vai vir aqui em adicionar conteúdo em texto, vai colocar aqui, linha editorial, e vai colar o planejamento aqui. Quando você salvar, ele vai entender que, junto do contexto, ele tem essa linha editorial. E aí, o que você pode pedir? Com base na minha linha editorial, crie a próxima semana de posts. Entende? Que aí, a solicitação sua, que antes era um calhamaço de texto, se torna uma frase, e aí você diminui a quantidade de tokens na hora de pedir a informação. Além disso,
com base em todo esse material, tem um outro documento que vai estar ali na apresentação para vocês, que eu queria só mostrar para vocês, que é esse secundário aqui. Depois, né, de toda essa reunião e todos esses materiais complementares, o próprio Cloud gerou para mim esse material, que, dentre todos, eu julgo o mais importante. Por quê? É com ele que ele conseguiu gerar ali o Aldini falando como o Aldini fala no dia a dia. Ele traz, na visão geral, a combinação o tom de voz do Aldini é a combinação perfeita de experiência no mercado de influência com abordagem direta e autêntica. Como ex-jornalista com 15 anos de experiência que migrou para o universo digital, Aldini fala como um mentor que já viveu todos os desafios da comunicação e influência, sem glamorizar, mas sempre incentivando. E aqui, só para não repetir alguns detalhes, ele já vem aqui e traz dados mais relevantes. Então, pô, dados concretos. Então, sempre que eu for querer trazer ali um dado relevante, ele já vai trazer com base numa informação real. E que depois ali, passou um tempo, a gente só vem aqui, atualiza esse numeral e leva para ele de novo. Então, para de ser raso. Eu consigo compartilhar ali detalhes mais profundos, que nem vocês têm, com certeza, dentro da história de vocês, situações super legais que vocês já devem ter falado 1 milhão de vezes, mas às vezes no dia a dia, isso esquece. Vocês tendo o documento dessas histórias, essas histórias documentadas, vez ou outra, o que você pode colocar? Pô, com base na minha linha editorial, cara, faço uma analogia com alguma das minhas histórias com esse conteúdo aqui que está relevante agora. Pô, você sai de fazer um timing push aí, que é qualquer um, para você fazer algo que está ligado com a tua história, mas que também é atual com o que aconteceu. Então, ajuda muito no processo de vocês. Pode falar, Aldine. A cara do Brian tá melhor, meu Deus do céu, tá passado. Mas é muito impressionante mesmo. Tive a mesma reação, Brian, porque é isso, quanto mais informação ele tem e quanto mais complexa for essa informação, pensando que para a inteligência artificial, a velocidade que ela usa para processar dados é muito rápida. A gente está falando de coisa de segundos, assim, em 1 minuto ela faz um tantão de coisa. Então, quanto mais informação você passa para ela, melhor o rolê fica. A chegar nesse ponto, desse exemplo que a Fê disse, assim, ó, baseado em uma das minhas histórias, cria um roteiro. Manja, você nem precisa mais ser tão preciso, ter aquele preciosismo todo na hora de fazer a sua pergunta, porque já tem tanta informação sua lá dentro que você consegue pedir isso com base em uma das minhas histórias, cria um roteiro com tom XYZ e ele vai te entregar. É sensacional. Eu estava explicando para minha namorada justamente como é que funciona o cloud, e eu estava, Hum, pô, muito empolgado, e ela tem um conhecimento do ChatGPT. Aí eu falei assim, a minha definição, a grosso modo, foi: o cloud é o ChatGPT para o criador de conteúdo. Aí ela falou, pô, mas você não tem medo de que talvez você perca, não é autonomia, mas a sua identidade com o cloud? Aí eu expliquei para ela assim, do meu ponto de vista. O cloud é como se fosse um funcionário que ele tem uma capacidade gigante, um conhecimento enorme, mas que ele não vai ultrapassar a linha da sua identidade, contanto que você deixe bem claro para ele quem você é. A linha dos vídeos que ele trouxe, os temas do carrossel que ele trouxe para mim, são coisas que eu não fiquei com pensamento de tipo, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Eu pensei, quando eu vi os temas, eu pensei, caramba, em algum momento eu iria pensar nisso. Ou, tipo, em algum momento isso passou pela minha mente e eu só não soube, talvez, é, não é focar, mas guardar aquela informação. Então é assim que eu vejo o Cloud, como um funcionário ultra esperto, ultra rápido, que tem a função, na minha visão, de potencializar a criação de conteúdo. perfeito. Você descreveu exatamente isso. Porque se você for parar para pensar, né, como você trouxe aqui nos comentários, se você for contratar alguém para estar te ajudando ali no teu conteúdo, quanto que essa pessoa vai te custar? Muito mais do que esses 110 mais taxa.
E muitas das vezes você não vai ter o tempo para ela de contar todas essas histórias, e às vezes ela vai esquecer, é um ser humano. Ali está tudo documentado. Até mesmo se você eventualmente tiver uma pessoa que vai estiver trabalhando com você, você consegue dar acesso para ela e ela consegue consumir dali. Que nem um dos materiais que surgiu, até falando de algum dos projetos que a gente estava fazendo em conjunto, foi: eu queria perguntar uma coisa para o Aldini, só que eu queria trazer para ele uma coisa mais, uma solução mais pronta. Assim, não queria só, sabe, perguntar, eu queria trazer já uma entrega para ele. Pô, eu conversei ali, trouxe um racional e falei: faz sentido isso aqui? E hoje ele lembra dessa conversa. Eu falei: pô, ó, eu tava pesquisando isso aqui, dá uma lida, vê se faz sentido. E a resposta dele foi essa, tipo: pô, parece que fui eu. Então, ter isso é muito poderoso para o dia a dia, mesmo que a tua operação escale, você tenha mais pessoas trabalhando em conjunto com você, é um arquivo que você constrói para a vida, que vira e mexe ele vai ser interessante. Pode ver. Pode falar, Aldine. Ô Fê, principalmente se você tiver mais pessoas trabalhando com você, né? A DJ Miriam, que está aqui com a gente hoje, está nesse momento de expansão do negócio dela e muito provavelmente vai precisar crescer a equipe. E aí a gente está num processo de documentação de tudo mesmo, exatamente para isso, assim, para ter tudo super alinhado e qualquer pessoa que entrar consegue entender. Principalmente quando a gente está falando, e aí especificamente no caso dela, mas de outras especialistas também de metodologias próprias, né? Ela tem uma metodologia que é dela, que ela criou, que saiu da cabeça dela. Não dá para você falar, lê o livro aí da Bell Hooks, mas não Uhum. sei o quê, e você começa a trabalhar para. Não, você tem que ler, você tem que entrar na cabeça dela, porque senão fica tudo desalinhado, né? E aí, meu, é mágico ter uma ferramenta dessa te auxiliando a fazer isso, né? Sim, sim, é show de bola. E, querendo ou não, você depois ter um material como esse, cara, é muito mais fácil. Ai, pô, hoje em dia, hoje ele não fala mais benchmark. Cara, eu só venho aqui e apago isso aqui, do que vir e ter que refazer o material inteiro. Eu só vou trazer um detalhe que, assim, primeira vez que vocês utilizarem, e isso aconteceu comigo, mas já vou trazer o alerta para vocês não perderem tempo, vocês vão olhar aqui e falar: ai, pô, vou conectar com o Google Drive, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Faz isso não. E eu vou explicar para vocês por que não façam isso. O que que acontece quando vocês colocam o documento aqui? Ele vai funcionar do mesmo jeito? Vai. Mas pensa que toda vez que você for usar esse projeto, ele tem que fazer uma requisição lá para o doc. Ele tem que aprovar que você está com acesso, voltar para começar a responder. Aí você já está usando memória sem estar fazendo nada. Ou você pode simplesmente dar um Ctrl C, vem aqui e coloca como arquivo de texto, e toda vez que ele for pesquisar, ele já está dentro do servidor dele, dentro da memória dele, não precisa perguntar para ninguém antes de começar a te responder. Isso vai poupar requisições para você e também tempo ali, e não tem perigo de dele esquecer de alguma informação. Porque o que que acontece? Eu tive esse problema e conversei com outras pessoas que teve esse problema também. Quando tá com essa conexão do Drive, muitas das vezes ele ignorava o arquivo. Por quê? Pô, todo mundo tem. Agora que tá chovendo pra caramba, pelo menos aqui em São Paulo. Ah, ele tentou fazer a requisição, a internet oscilou um pouco, não conseguiu. Ele ignora e segue e te responde. E às vezes ele passava por cima de informações que eram relevantes. Estando dentro aqui do contexto dele, isso não acontece. E outro ponto super importante. Aí eu já te passo a palavra, Danilo. Sempre no título, coloquem um título resumido e que vocês consigam chamar ele com facilidade. Por quê? Quando você quiser fazer algum tipo de referencial, você tem que dar o referencial para o título do texto. Agora, se colocar um negócio quilométrico e que for ali, não dá para diminuir, vai dificultar ali o processo. Mas pode falar, Danilo. Voltei. Mano, Pergunta 2 ou 3. Eu tinha até anotado já. Pensando como especialista, e nerdinho que sou, adoro ler. Tem uma cacetada de livro aqui e o que eu tava pensando?
na ideia de construir esse clone, na ideia de construir essa memória, eu conseguiria, ou, por exemplo, ou subir pub dos livros, ou indicar os livros que eu já li, como uma forma para que essa IA aprenda, ou pelo menos assim, tente buscar as referências que eu já tive ao longo da vida, ou até que eu gostaria de ter. Com certeza, com certeza. Porque se você, E aí, lógico, que se você tentar, dependendo do tipo de material que você for subir, e ele for gigantesco, ele tem bastante espaço, mas chega uma hora que ele atinge o limite. Se você conseguir trazer ali é, pô, um resumo principal, ou pelo menos o título dos materiais ali que são mais relevantes, ele vai conseguir trazer referências a isso e acho que já vai atingir ali o teu objetivo principal. na minha cabeça, aí não sei se faz sentido, mas era mais ou menos assim. Considerando o assunto psicologia X. Tipo, estudei essas obras. E aí talvez tenha PDF delas, talvez tenha EPUB delas, talvez tenha só os títulos delas. Uhum. Sinalizo isso como uma forma de aprender o meu referencial. Sim, E, sim, sim, e, ir com com- certeza. e ir construindo construir essa biblioteca dentro da própria IA para isso. Rola? Faz Exatamente, sentido? exatamente. Oh, Faz total benção. sentido. Beleza, obrigado. Ô Imagina. Dan, todas essas referências que são mais universais, né? Por exemplo, eu desenvolvi um roteiro, uma série de 8 episódios no final do ano passado. E aí eu queria que o tom misturasse Queer Eye com Sex and the City e que as imagens fossem vibrantes igual Almodóvar. Esses conceitos que são muito genéricos, assim, conhecidos globalmente, ele reconhece. E aí ele vai na pinta, assim. E o que é mais legal é que quando ele te entrega com uma justificativa. Olha, essa cena que eu montei aqui, ela tem um tom de Almodóvar, porém a métrica que está sendo usada é a mesma métrica do Queer Eye. Ele te diz o que ele fez, sabe? E funciona Uhum. super. Só para ter um gancho, meio segundinho a mais. Lembrei. Por exemplo, os podcasts que eu tenho participado. Eu consigo Sim. pegar a transcrição, por mais que assim, não fale exatamente isso. Aqui quem falou foi Danilo, aqui foi Fulano, aqui foi Beltrano. Eu conseguia colocar de uma forma que eu faço com que ele assista, ou coloco essa transcrição que seja, ele identifica que sou eu e também aprende com isso, vai refinando. É possível? Olha, pera só um segundo que eu vou abrir aqui, até para você entender o que você pode fazer. Se você conseguir puxar o áudio delas, peraí, eu só vou parar de compartilhar para ver se não tem nenhum dado sensível nessa que eu quero abrir aqui para. Aham. Na verdade, vou pegar o áudio que tem o da aula aqui, que aí eu Tá. posso usar que é meu mesmo. Só um segundo aqui, pessoal, que aí eu consigo dar um Tá exemplo bom? prático. Uhum. Cara, tô bugando verdadeiramente com essa aula, que é isso? Que aula. Vocês são maravilhosos. Mudou minha vida, gente, inteligência artificial. Eu nunca vou esquecer que foi mais ou menos em setembro do ano passado, o primeiro Claudinho, encontro. Oi, não, perdoa te cortar, mas é que eu imagina. acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia, que ele tava dando isso aqui direto daqui. Tá vendo aí? Desse encontro de agora? Aos usuários de Mac, o próprio gravador dele Hum. tá dando a transcrição direto, tá? Então, talvez. Deixa eu ver se Não, eu. mas você gravou como, Fê? Explica aí pra nós como você fez esse Ah, milagre. não, mas eu não gravei esse aqui agora, não. É que, gente, antes de dar aula para vocês, eu gravei um teste da aula, calma. O Ah, áudio do teste da entendi. aula, não é de agora, não. Que peraí. Mas se eu tivesse gravando agora e tivesse pausado, daria o mesmo efeito. Mas, enfim, como ali eu já consegui copiar direto, né, o que tinha gravado, o que tem naquele áudio, tá, pessoal? Eu vou até pegar aqui um exemplo de um projeto novo e vou colocar aqui aula de IA, só para, né, dar um. E colocar aqui, ó, dentro da transcrição completa, é aula como criar seu clone digital.
Pô, subi aqui o arquivo. Pode. Ixi, subiu com uma linha só? Deixa eu ver se eu copiei tudo lá, só para não. Mas essa é a novidade dele apresentar a transcrição ali direto, eu não. Ah, tá aqui. Tá vendo? Olha, foi minha, copiei só o finalzinho. Não tenho selecionado tudo, não, meu amigo. Agora sim. Bom, então, depois ali eu vou olhar só se o próprio da Microsoft também faz isso. Mas peguei aqui um áudio e vou subir essa informação completa lá no. Só vou tirar esse aqui e subir de novo. Tô entendendo. Ah, agora ele subiu tudo. Não entendi porque ele está chamando de uma linha, mas ele deve estar atualizando. Repara que eu subi trocentas linhas, ele falou que ocupou 5% aqui da capacidade. Então, se eu agora perguntar para ele um conteúdo em cima, ele vai primeiro referenciar isso. Então, me fala. Pode falar enquanto isso, Fábio. Essa capacidade é por projeto ou num todo? Você fala a capacidade do limite ali de conversa. Uhum. Ele tem um pouco de cada, mas na prática, o que vai pesar é se você ficar muito ali num projeto específico e ele vai somar tudo. O que eu já fiz bastante? Ah, trabalhei bastante tempo num projeto específico, fui para um outro e continuei trabalhando e não tive problema nenhum, tá? Obrigado. Ah, imagina. Quando ele chega nesse limite, tem algum tempo para ele respirar e voltar ao normal ou esgota mesmo? Tem. Geralmente é 1 hora, coisa do tipo, assim, 1 hora, meia hora e depois ele volta. Agora, a única vez que ele me deixou bastante tempo mesmo foi uma vez que eu estava mexendo com um teste ali para ele programar um agente para mim, para uma outra coisa, e aí ele me deixou o limite, foram 2 horas que eu tive que esperar. Mas é que, gente, eu pedi uma coisa que assim. Era linhas intermináveis, eu também abusei, eu fui do teste mesmo para ver até onde ele ia ir e mandar eu parar. Mas, ó, lembra que o áudio que está ali, ele tem basicamente a aula que eu acabei de passar para vocês. E aí eu pedi para ele pegar o prompt de como criar o clone. Tá vendo que ele está trazendo exatamente essa lâmina aqui, ó? Vou até voltar para gente. Exatamente a mesma lâmina, Fê. E detalhe, ó, quer ver? Aqui, ó, campo, onde ele está trazendo essências, peculiaridades, e ele trouxe aqui, ó. E é o que eu falei. Isso porque ele tá sem. A gente só fez aqui, só jogou a aula, não tem contexto, não tem nada. Entende? A- Se vocês conseguirem, a partir de agora, na hora que vocês captarem o conteúdo de vocês, já gravar, pronto, vocês vão fazer isso uma vez, faz isso aqui que a gente fez agora e já sobe para o projeto de vocês. Fê, tô chegando num limite e eu não consigo colocar mais coisa. Sintetiza as informações. Então, assim, no caso do Aldini, eu deixei lá a reunião inteira de onboard porque a gente tem espaço. E nesse momento faz sentido. Se eu já estivesse me aproximando do limite total, eu sei quais são os tópicos mais importantes e relevantes ali. Então, eu poderia sintetizar essa informação, deixar um arquivo principal e seguir. Que nem para vocês, o principal vai ser construir esse primeiro contexto. Num segundo momento, vai ser pegar esses materiais principais ali de conteúdos de vocês, somado ao ninho narrativo de vocês. Pô, com todas essas informações, se vocês falarem que já conseguiram, sei lá, usar mais de 50%, vocês utilizam esses 3 materiais, criam ali o tom de voz de vocês
e podem ali tirar alguns dos conteúdos, porque ele já vai ter trazido o racional do principal. E vocês podem ir fazendo essa rotatividade, que nem o Danilo mencionou que ele tem os podcasts. Pô, ele pode subir o podcast, fazer um resumo dele e deixar só o resumo lá. E assim, na sequência. Só, né, eu vou dar o exemplo aqui, esse Tubescribe, o áudio ali é que a gente já tinha a transcrição, por isso que eu não subi. Qual que é o processo que vocês vão fazer? Vai colocar o áudio aqui, a recomendação que eu recebi, sigo sempre, que veio do João, sempre coloco aqui na baleia, vai demorar um pouco mais tempo, mas ele é mais preciso, é melhor a gente esperar e receber a maior informação. Vai clicar em transcrever, ele vai gerar ali um tempinho e ele vai gerar o material. Você vai copiar, que nem eu copiei ali da transcrição, e vai trazer para cá. Não tem muito segredo. Existe agora, né? Ah, Fê, e agora num cenário de tipo, vou fazer uma publi, entrei na reunião, não sei, né? Se for possível. Existe a IA que eu utilizo para gravar as reuniões, se for possível você gravar, pô, você pode entrar, gravar ali e usar essa transcrição. Fê, qual IA é essa? Essa daqui, vocês não vão pagar, essa daqui é gratuita para sempre, vocês não vão pagar nada, fiquem tranquilos, podem ver que vocês vão ver vários rostinhos aqui. Vocês só vão instalar um plugin nela, e aí, toda reunião que vocês forem entrar, seja Zoom, seja do Meet, ele já vai aparecer ali para vocês, e depois vocês conseguem copiar a transcrição para trazer aqui para o projeto de vocês. Então, se vocês trabalharem ali o briefing, já vai facilitar o processo de vocês também ali, de depois trabalhar melhor as ideias. Fala aí, Eudine. Gente, isso que a Fê trouxe da gravação de reunião, pensando em gravação de reunião de briefing com o cliente, é maravilhoso, assim, porque você pode depois, inclusive, perguntar. Sabe aquela coisa que a gente vai escrevendo meio que rapidão na mão, e a hora que a gente tem que desenvolver o raciocínio, a gente esquece porque não tem um pedaço, não tem um trecho, isso deixa de existir. E a dúvida que você tem, você pode perguntar para a IA, olha, baseado na transcrição dessa reunião que eu acabei de colocar aqui, eu estou com dúvida se eu vou para o caminho X ou Y. O que que você me diz sobre essas duas possibilidades? A inteligência já te entrega, assim, metade do caminho andado. É mágico, assim, muda o jogo mesmo. Reunião de briefing, tudo que vocês tiverem que ouvir ou arquitetar muito, grava tudo, joga na IA e vai usando esse material depois. Porque esse material, o fato de conseguir gravar essas reuniões mudou o jogo para mim. Porque o que acontece? Eu posso prestar 100% de atenção no cliente, eu converso, eu pergunto, eu tiro todas as dúvidas possíveis, porque eu sei que tudo que ele falou, eu não preciso me preocupar em esquecer, porque eu posso revisitar. Então, me faz fazer perguntas mais detalhistas, mais direto ao ponto, e trazer depois isso para lá. Então, pô, você gosta mais disso ou desse cenário? E já ir extraindo ali o pormenor, que muitas das vezes depois, se você for mandar um áudio e perguntar, a pessoa pode deixar passar, esquecer, acontece com todo mundo. Pessoal, como visão assim geral do cloud, era isso que eu tinha passado para vocês. Eu deixei aqui na última tela da apresentação, tem o link direto ali para entrar no cloud, então se alguém ficar com dúvida de como acessar, é só clicar aqui. Mas eu queria apresentar para vocês bem rapidamente o Perplexity e o Gamma. Eu vou começar pelo Gamma porque é mais fácil, que foi usando o Gamma que eu fiz essa apresentação para vocês. Ela é super interativa, então se algum dia vocês precisarem ali, quero fazer uma apresentação rapidinho, ela consegue utilizar muito um contexto de prompt para gerar as apresentações. Então, todas essas imagens que tem aqui ao longo da apresentação, foi ela que criou. É, a organização da estrutura, ele já fez de forma automática. E por que eu quis fazer dessa forma? Para mostrar para vocês as múltiplas aplicações que a inteligência artificial tem. E depois, o Aldini vai mandar o link para vocês da apresentação. Quando vocês abrirem ela pelo celular, ela já fica automaticamente otimizada para mobile. Eu vou abrir aqui, né? Ele não vai otimizar direto. Mas quando vocês abrirem o link
Ah, agora que eu tirei, ele otimizou? Peraí. Opa. Internet não me ajuda. Mas enfim, quando vocês abrirem com o celular, vocês vão conseguir ver certinho que ela já fica bonitinha, como se ela tivesse sido feita para mobile, né? Os links aqui, depois vocês vão poder acessar esses materiais até para vocês entenderem, para vocês conseguirem modelar, né? Para quem for usar ali o Cloud Prago, o projeto aqui do contexto, a questão do tom de voz. E tem aqui esse guia de prompt. Esse guia não é uma criação minha, tá? Quando você entra no Cloud na versão paga, quando você abre aqui a aba de projetos, ele vai te mostrar aqui como usar o Cloud. A única coisa que eu fiz foi trazer isso aqui para vocês de maneira traduzida, só para vocês terem ali com mais facilidade, só para pesquisar quando quiserem. E ele dá, da mesma forma que eu trouxe para vocês, alguns exemplos de prompt bom, prompt ruim, e alguns cenários a mais de aplicação desses prompts. Mas o queridinho que eu queria mostrar para vocês é o Perplexity. O que é? Pô, Fernanda, já falou um monte de. Conheci o Cloud hoje, agora você já está me apresentando outra. Mas essa aqui, qual que é o grande ponto dela? É uma inteligência que geralmente ela é paga, ela tem um acesso até que um pouco caro. Mas qual foi o caminho que eu tive para ter a versão paga dela de forma gratuita? Se vocês tiverem amigo, parente, qualquer pessoa que tenha conta, né, de celular da Vivo, a Vivo tem uma parceria de 1 ano com a Perplexity e vocês ganham um plano pago durante esse período de 1 ano. Basta fazer esse processo de ativação. E qual que é o ponto legal dessa inteligência em detrimento do que eu te mostrei no cloud? O cloud só tem um defeito. Ele não está conectado à internet. Então, ele não vai trazer dados de pesquisa. E, pô, a gente precisa de dados de pesquisa quando a gente vai trabalhar em diversos cenários. Então, o que ele faz aqui? E aí, ele faz pesquisas não só na internet como um todo, mas ele faz pesquisas de artigos acadêmicos. É, o grande que dele é esse. Então, eu vou, né, eu esqueci aqui de aumentar. Ele traz aqui essa pesquisa profunda. O que ele faz? Você fez uma pergunta aqui para ele vai ir a fundo ali e tentar trazer todo um racional de pesquisa antes de trazer alguma resposta. E aí, eu vou mostrar para vocês na prática como ele funciona para vocês entenderem o potencial disso aqui. Então, eu posso escolher se ele vai pesquisar na internet, se ele vai pesquisar artigos acadêmicos, ou se ele vai pesquisar num Threads da vida. Ele tem acesso também ao Reddit. Então, aqui para você, essa terceira linha para vocês também é show de bola. Mas que nem, vou jogar aqui. Quem é? Só para vocês entenderem o que ele faz e por que eu deixei ele para o final para mostrar para você. Eu ativei aqui a pesquisa, então o que ele fez primeiro aqui? Ele raciocinou para entender o que eu pesquisei para ele. Depois da pesquisa, ele vai começar a procurar a internet inteira esse termo. Eu fiz uma pesquisa aqui simples para a gente não delongar muito tempo, tá? Mas se vocês quiserem trazer algo mais detalhado, ele super vai caminhar em conjunto, tá? Podem ver que ele está lendo aqui. Então, enquanto ele está pesquisando aqui, ele está lendo a internet como um todo. Ele está stalkeando, é isso, né, Fê? Exatamente. Mas assim, ele está stalkeando forte, tá? Tô E com aqui. medo agora, tô com É... medo. Pode ver que ele está procurando, ó, várias coisas. Ó, substract, ó, estratégia no chama da publi.
Olha isso. Olha o que ele traz, tipo um panorama completo. E aqui, eu não sei se vai dar para ver, porque fica bem pequenininho essa parte, mas toda vez que ele tem um numeral aqui, ele está me referenciando o site que ele trouxe essa pesquisa. Então, não é simplesmente, te trouxe a informação, se vira para achar de onde veio. Não, eu sei exatamente. Então, se vocês associarem uma boa pesquisa aqui do seu nicho, de situações atuais que estão acontecendo, levar esses dados, que infelizmente o Cloud ainda não acessa, mais toda a paramentação do cenário de vocês, pô, vocês têm tudo que vocês precisam, assim, para nadar de braçada em relação a quem está fazendo só o arroz e feijão. Beleza? Eu sempre ficava, você sempre fala nas reuniões do Perplexity, né, Fê? E eu tinha um pouco de dificuldade de entender qual era a mágica, agora ficou bem claro. Ele vasculhou até o IMDb, gente, é bizarro. Ele vai em tudo que ele conseguir achar, ó, programa de mentoria, ele trouxe. Hum. Produção de conteúdo e análise de tendência. Aqui, ó, o blog newsletter chama na Publi. E aí, pessoal, aqui, esse é um ponto que eu já tinha trazido pro Aldini, e Aldini, se você me permite abrir um pouco assim, só a questão de estratégia, só para Claro, explicar. claro, vai lá, fica à vontade. Eu falei para o Aldini que era muito legal que ele tivesse uma newsletter que fosse gratuita ali para o pessoal acessar. Por quê? Quando alguém pesquisasse em qualquer inteligência artificial, hoje em dia, elas já trazem esse material. E aqui é a comprovação do que eu acabei de falar, do que eu falei para ele no momento da criação. Já aparece aqui. Pensa se alguém que está procurando sobre tendências ali de influência e já encontra isso. Pô, essa pessoa já vai muito ali ter um primeiro contato com ele através da IA e a gente não teve ali, né, não precisou pagar por esse lead que já começa a ter relacionamento com ele por pura vontade mesmo, porque foi pesquisar e foi a fundo. Bom, pessoal, do conteúdo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para tirar aí. Aldine, mais uma vez, obrigada pela oportunidade aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, Eu que estou te ali no grupo, agradeço, fiquem Fê. à vontade. Que coisa linda que você fez. Obrigado demais, cara. Obrigado demais. Você Imagina. bugou a cabeça aqui, não vou conseguir dormir direito, mas obrigado. Te agradeço por isso. Pô, que bom. Fê, muito Uma- obrigado, viu? Essa semana que eu voltei a dormir, você despertou nova insônia em mim. Obrigado. Que bom! Que ruim, que É. bom, né? Tipo, que ruim, que bom. Ô, Aldi, eu tô Oi. apanhando para escrever aqui, mas eu não entendi o que você escreveu ali. Importante adicionar como texto para usar menos espaço na área de conhecimento de projeto. Foi aquela hora que a Fê mostrou para a gente não cair na tentação de plugar o Google Drive ou subir PDF, para copiar Ah, e tá. colar mesmo. Se otimiza mais, muito, muito, muito mais, além de ter aquele detalhe que ela trouxe, de você não gastar dado para ele acessar o teu Drive e depois voltar. Se a internet oscila, ele simplesmente ignora o documento que está no seu Drive. E se você copia e cola, não usa quase nada de espaço e você tem a garantia de que ele vai usar aquele repertório porque ele tá lá como texto, sabe? Ah, tá, entendi. Obrigado. Imagina. Desistiu, Dan? Meu, eu não consegui te ouvir direito, na real. Ô, que da hora. Botei aqui, acho que agora vai fluir. Ela falou assim, até aproveitando a questão de AI e oportunidade de ferramentas, eu já estava aqui pensando em pegar a gravação e fazer a gravação e trazer um resumo com os principais pontos que ela utiliza o tempo. E aí deixei aqui a sugestão, se fizer sentido.
Mas já Total, fez total. ainda mais incrível do que isso. Cara, vocês estão demais, que é isso. Obrigado. Trazer um resumão desse nosso papo, é isso? É, às vezes vocês vão de cada aula pra frente, a partir disso. Com certeza. Temos mais, gente? Bora aproveitar que a Fernanda está aí à disposição. Calma aí que eu vou ver eu tenho umas perguntas aqui, vamos ver se mais Eu alguma. acho que eu tenho uma dúvida. Vai, mano. Fê, nesse processo de como se eu estivesse ainda testando o meu estilo de comunicação. Ele pode me ajudar nesse processo também, porque você falou um pouco de abastecer os dados, né, com o que você já tem, o que você já produz, sua linha de conteúdo. Se eu estou tentando testar ou validar algo, ele consegue me ajudar nessa estratégia também? Consegue. E aí, nesse quesito específico, para acelerar teu processo, te recomendo a usar já direto na versão paga. Qual que é um processo que eu já fiz aqui, tá? Testamos ali um conteúdo. Esse conteúdo começou a rodar. Eu peguei todos os insights desse conteúdo, levei para ele e falei, ó, esse conteúdo aqui gerou esse resultado. O que você achou de interessante aqui? Para discutir estratégia mesmo com ele. Pô, ó, esses pontos aqui foram os mais relevantes. No exemplo que eu trouxe 3 materiais que estavam rodando em campanha de tráfego pago. A gente já estava investindo valor nisso. E aí ele sintetizou esses 3 conteúdos na dor principal, e não somente isso, ele trouxe uma proposta de conteúdo que iria muito na dor ali do influenciador até. Uau. Acho que o Aldini já vai complementar em cima disso. Então, vale muito para você testar. É mágico mesmo, Fábio, essa possibilidade de você. E a Fê, o que eu fiquei mais impressionado desse dia é que ela abriu, né, o chat que ela estava conversando com o meu clone, e aí eu vi que ela nem digitou assim os dados da campanha, ela fez um print de tela do, do gerenciador de anúncios. E ele já leu tudo, já entendeu tudo e falou assim: olha, claramente, mais, falou com o meu tom de voz, usando as minhas palavras. Foi a hora que eu buguei, eu falei, mano, esse cara tá falando igual eu já. Mostrando que claramente tal conteúdo performou melhor por tal motivo e já sugerindo, ó, para dar continuidade a isso, o que que você precisa. É sensacional, Fábio. Para essas coisas de troca, todas as vezes que você precisa duplar com alguém, né? E a produção de conteúdo é uma profissão muito solitária, então a gente dificilmente tem chance de trocar com outras pessoas, duplar, tirar dúvida. O Cloud especificamente acaba com isso, assim, ele vira um parceiro criativo seu, é maravilhoso. Até para essas coisas assim de metrificar mesmo. E um outro detalhe, Fábio, especificamente você que está nesse projeto, nesse processo de conteúdos híbridos, e de abertura de novas possibilidades editoriais. Eu lembro, a primeira vez que você me apresentou o seu Media Kit, tinha muito claro quais eram as suas sessões, o que cada uma tratava, sobe essas informações lá no projeto. Nesse caso especificamente, que é o seu Media Kit, eu até daria um mole de subir o PDF mesmo e gastar um pouquinho mais de memória lá, porque já está pronto o PDF, enfim, é mais tranquilo. Mas porque quando ele tiver essa informação, você consegue triangular. Olha, eu subi 3 conteúdos desse estilo, o conteúdo lá do detergente híbrido, que você trouxe no grupo da comunidade e a gente meio que falou por cima. Traz as métricas de 3 desses estilos para ele poder entender como isso performou e poder te sugerir, a partir dessas editorias que eu já te apresentei no meu Media Kit, o que que você me sugere como possibilidades de conteúdos complementares ou de novas editorias para que tudo isso fique harmônico dentro da minha linha editorial? Mano, e ele vai te entregar mastigado. Simples assim. Perfeito, nossa. Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado, Fê. Vai lá, Danilão. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. É, já entendi que o Cloud ia ser a melhor IA para assinar nesse momento. Enquanto eu não assino, como eu posso
existe alguma IA que eu consiga simplesmente colocar ali o link do perfil, até considerando o perfil lá que está morto, que está parado, eu atual, para que ele possa aprender, analisar, ver o que funciona melhor, o que funciona melhor. Tem alguma ferramenta que eu consiga fazer isso gratuitamente ou realmente é só usando a versão paga, seja do ChatGPT ou do Cloud? Usa a versão gratuita do Cloud, tira o print. É que assim, ele não vai acessar o link. Então você É isso entra que eu queria. É, você entra no conteúdo, tira um print. Cara, se você não conseguir tirar o print, faz. Tem algumas gambiarras que a gente traz por aqui. Pô, grava, né? Ativa o áudio, grava o áudio e transcreve o áudio ali do conteúdo e joga esse texto na IA. Ele não vai acessar o link, mas se você trouxer as informações dentro, ele vai conseguir analisar e fazer esse comparativo. Ô Fê, o Perplexity não consegue acessar o link? Nesse caso que o Dan trouxe? Olha, confesso para vocês que eu nunca fiz esse teste, claro, mas nada impede de testar, uma vez que eu já vi ele acessar algumas coisas que ele não devia nem ter acesso. Mas Bom, acredito que possa acontecer. Deixa eu. é, eu fiquei com uma dúvida aqui, rapidinho. Existe alguma IA que ela consegue acessar o link dela ir lá no perfil e fuçar o perfil assim, por exemplo, fuçar meu Instagram de primeiro ao post mais atual? Existe alguma que faça isso ou não? Olha, até onde o meu conhecimento alcançou, não. Por Tá, quê? tá. Existe. Tá. Ó, eu vou trazer, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho só porque eu fiz só, joguei um link do meu conteúdo mesmo, só para ver o que Uhum. que ele ia dizer. Repara que ele aqui, para vocês terem uma ideia, ele conseguiu acessar uma pesquisa de mercado que eu fiz para um cliente meu específico, que eu não sei como ele conseguiu acessar até o dia de hoje, mas ele conseguiu. Mas o Instagram específico, ele trouxe essa mensagem que ele não consegue trazer os dados diretamente. Então, por quê? Vamos lá, a inteligência de mercado na Meta está dentro do Business Suite. Se ele liberar para qualquer um acessar, ele perde esse contato ali da pessoa acessar essa parte. O que você pode fazer? É tirar alguns relatórios em relação à tua audiência e mais geral. Agora, enquanto ao conteúdo em si, você vai precisar entrar e tirar ali o contexto, porque aí ele precisa entender com mais detalhes. Lógico, se você procurar, pode ser que você encontre uma que faça isso, mas gratuito, eu tenho certeza que não vai ser, não. E paga, tem alguma? Cláudio faz isso? Não, Cloud não vai Mas não fazer faz. esse acessar o link. Olha, essa daqui, que já é meio carinha, não faz. Eu posso dar uma pesquisada para você e te dar um retorno, mas Uhum. entendo que assim, cara, vai dar trabalho, mas pensa que você vai ter o trabalho uma única vez. Tira o Sim, print, sim, sim. vai por esse caminho, é o mais seguro e o mais completo. Pensando nesse caminho de gambiarra, aí quero saber a opinião e a visão de vocês. Posso fazer sentido, então, deixar gravando tela e vou entrando em post por post, vou salvando e vou subindo. Seria um caminho possível ou viagem? Ó, você não precisa você pegar todos os posts, porque querendo ou não, você está querendo melhorar a tua produção de conteúdo. Então você vai pegar É, os 5 melhores, ah, entendeu? Você não precisa Vai pegar no tudo. performance. Não faz nem sentido você pegar tudo, porque às vezes você vai condensar um muito bom com o que flopou e aí vai ficar ali comparando. Pega os 5 melhores ali e coloca. Pô, se esses 5 melhores, na hora que você subir, você já identificou que eles geram um formato único, pô, você já tem um caminho ali para criar esse formato e trazer esse formato agora pro perfil atual. obrigado. A carinha de quem não vai dormir fazendo isso agora. Ô Dan, eu te recomendo, quando você for buscar isso lá nos insights, pega uma análise recente, uma média e uma bem profunda. Último mês, últimos 3 ou 6 meses, último ano.
e aí printa isso tudo e sobe com esses três parâmetros isso para entender o que performou melhor, né? E aí, a partir disso usa a gambiarra da Fê e arrasa. Vocês são lindos. Obrigado, gente. Valeu. Temos mais, gente? Dole uma, dole duas. Deixa eu olhar o chat. O chat ferveu também. É, a Miriam também trouxe aqui no chat a coisa do print de tela, né? Acho que temos, hein, gente? Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria fazer um pedido para vocês, mas o pedido não é para mim. Se vocês acharam que a aula foi legal, que vocês gostaram, vocês levaram algum insight, Aldine, fixa você aí. Vocês tiram uma e marca, porque a gente quer essa comunidade assim cada vez mais cheia de pessoas como Boa, Fê, vocês. boa, 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 boa. E para Não vou isso, a nem gente pensar, precisa. vamos. Deixa todo mundo aberto aí, um monte de Isso, carinha. isso. Quem puder, abre a câmera. Pô, tira uma foto aí, marca o Aldine para a gente Marca a Fernanda também. levar essa comunidade mais longe aí. Vou até tirar Boa, aqui a boa, minha boa, também. boa. Faz um print e posta no grupo e a gente reposta no Instagram. Beleza, deixa eu tirar aí, Fechou. então. Deixa eu. Avisa aí pra ninguém ficar com o olho fechado, pô. Ah, acho que ninguém. Pronto. Vai ter vários Boa. ângulos aí. Pronto. Fê, você foi maravilhosa. Obrigadíssimo pela generosidade, pela qualidade da informação que você trouxe para a gente. Quero pedir para vocês usarem sem moderação, mas fazer uma ressalva que na apresentação que a Fernanda está trazendo para vocês e que eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco, a gente tem informações dos meus bastidores, são documentos que eu uso, são documentos do meu ninho narrativo, da minha empresa, da minha estratégia. Então, modelem à vontade. A ideia de abrir o bastidor para vocês é exatamente essa, para que vocês de fato possam mergulhar, modelar, aplicar isso na realidade de vocês. Mas tudo que for personalizado com as minhas informações, por favor, parcimônia até onde isso vai. Mas no mais, usem sem moderação, porque a ideia é essa mesmo. E eu acho que ficou muito claro aqui em tudo que a Fê trouxe. Aliás, depois quem quiser pode ouvir, assistir de novo. Esse encontro, né? Ele está gravado. Hoje, por conta do avanço do horário, a gente não vai ter hot seat. Eu posso até, quando a gente finalizar a gravação, entender se alguém tem alguma dúvida urgente, a gente pode abrir um hot seat rápido. Mas acho que ficou muito claro como potencializa o nosso trabalho, né? Como tira a gente de um lugar de solidão, o uso da inteligência artificial. No fim, é aquele esquema. Falaram que o rádio, que a televisão ia destruir o rádio. E aí, de repente, a Gen Z veio com o podcast como uma solução da comunicação, que nada mais é do que a reinterpretação do rádio, né? Então, a inteligência artificial, num primeiro momento, assusta. Como eu estava dizendo para vocês, lá em setembro do ano passado, eu lembro que eu tive um primeiro encontro da mentoria para discutir isso, e o nível de informação que eu levei lá e a forma como eu aplicava isso na minha carreira era completamente diferente do que tem hoje. O Brian trouxe aí essa lembrança do YouPix, né? A gente assistindo uma palestra sobre inteligência artificial e discutindo possibilidades de uso. E hoje aqui a gente tem uma realidade, né, completamente diferente, né? A Fernanda trouxe um clone que faz um tipo de análise com uma profundidade. Se a gente souber trazer isso para a profissão de criação de conteúdo, para análise do que vocês já produzem, é de um valor assim inestimável, assim, de fato usem sem moderação, comecem para minimamente a versão gratuita, né? Acho que é isso. Primeiro a gente põe o pé na água para sentir a temperatura e depois a gente entende até onde vai o mergulho. Fê, queria te agradecer novamente a generosidade, obrigado por toda a preparação. E por disponibilizar tudo isso para o time, né? Porque tudo que você trouxe ali é mega valioso e, enfim, vai ter todo mundo de bandeja, porque comunidade é sobre isso, né? É sobre servir, sobre trocar. E é isso. Obrigado, Fê. Incrível. Imagina, eu que agradeço, e é isso, né? Se é tudo sobre histórias, é importante servir e servir a história de vocês, isso me deixa muito feliz. Que Obrigadão, pessoal. ótimo.
Para você que está assistindo tudo isso aqui no gravado, na descrição desse vídeo vai ter um link para você que quer participar da comunidade online Chama na Publi. Agora eu vou parar a gravação, porque o melhor, o suprassumo dessa comunidade acontece no off, porque é no off que a gente descasca abacaxi junto, que tem kikiki, que tem fofoca, que tem ainda mais estratégia. Hoje, excepcionalmente, a gente abriu a minha estratégia aqui para vocês na versão gravada, mas é agora, quando a gente interrompe, que o rolê começa. Obrigado, até o próximo encontro.